Olá, irmãos. Nós estamos então iniciando nossa exposição no livro de Jó. Obviamente, você já acompanhou essa exposição na igreja, né? Nas nossas escolas bíblicas dominicais. O problema é que eu parto do pressuposto de que muitas pessoas com as quais nós vamos atingir esses vídeos, esses estudos, não estiveram conosco nesses momentos. Então, é um momento interessante nós retomarmos o assunto desde o início para que haja uma compreensão total. Né? Você que acompanhou não vai perder em rever, e você que não viu vai ter uma oportunidade muito interessante de poder acompanhar com a gente esse estudo, certo? Então, o livro de Jó, eu coloco essa datação aqui, irmãos, 1070 a 931 a.C., essa datação eu tiro da obra O Plano da Promessa de Deus, do Walter Kaiser Jr. Esse período aqui é o período que ele considera o período, a era patriarcal, na qual ele coloca o livro de Jó. No decorrer dessa aula, a gente vai entender o porquê ele faz isso, ok? Nós temos dois livros importantes para nossa aula, que são, então, O Clamor por Justiça, o Evangelho segundo Jó. Esse é um livro mais fino, mais abrangente, mais profundo, com detalhes interessantes. Ele parte daquela perspectiva de observar Jesus no Antigo Testamento. Não que o reverendo Daniel Santos não faça isso, ok? Mas ele é um livro mais conciso. O outro livro é Integridade Apesar de Tudo, do reverendo Daniel Santos, que foi meu professor no seminário. Esse livro, ele já é um livro mais didático, mas bastante detalhado, com uma divisão de Jó bem detalhada, e é muito interessante. Então nós vamos passear por essas duas obras. É óbvio que você verá outras obras sendo citadas nos nossos estudos, mas essas duas obras são essenciais. E se você quiser ter uma visão introdutória e ter sobre o livro de Jó, é muito importante que você adquira essas obras, ok? Então, para nós iniciarmos o estudo em Jó, nós temos que partir do pressuposto que ele trata de uma narrativa. Né? Então, nós temos que tratar Jó como nós tratamos qualquer obra literária. Quando você vai estudar literatura, o que o professor de literatura falava para você lá, né? Dos tópicos da narrativa, né? Então, qual o tipo de narrador, qual o espaço, o tempo, o enredo, as personagens que possuem a obra. Então nós vamos fazer, introdutoriamente, uma análise parecida, ok? Então, vamos começar pelo narrador. O narrador de Jó, ele não é um narrador em primeira pessoa, ele é um narrador em terceira pessoa, ok? Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Jó, primeiro capítulo de Jó, certo? Então, quando você vai lá, no primeiro versículo de Jó, você ouve o narrador dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Né? Então, você tem aqui o narrador terceira pessoa que tem o objetivo de descrever essa personagem que foi impactante para ele, que tem esses adjetivos aqui, não é? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ok? Uma coisa importante é, se você for para o versículo 8 do mesmo capítulo, você vai ver que essa é a mesma opinião de Deus, certo? Você vê aqui Deus dizendo a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então você vê que a opinião do narrador, ela é igual, ela coincide com a opinião do próprio Deus a respeito de Jó, certo? Jó diz coisas injustas, amaldiçoa Deus no seu nascimento, né, lá no capítulo 3, de 1 a 26.
ele falou com Deus na amargura do seu coração, no capítulo 7, ele arrepende-se no capítulo 42, ok? Deus não muda, apesar de tudo isso, apesar de Jó ter amaldiçoado o dia do seu nascimento, lá no capítulo 3, apesar de Jó ter falado de forma amargurada com Deus, Jó ele se arrepende dos seus pecados, né? Dessa maneira com a qual ele falou ao Senhor, quando ele vai dizer lá no capítulo 42, versículo 6, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza, não é? Se você subir aqui o versículo 5, né? Agora com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então há um arrependimento em Jó, mas apesar dessas atitudes de Jó, Deus não muda a concepção que ele tem de Jó. Se você for para o capítulo 42, no versículo 8, você verá o Senhor dizendo aos amigos de Jó: tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então você vê que Deus continua tendo a mesma perspectiva de Jó, não é? E isso é muito importante para a gente, porque nós pegamos ali Tiago, não é? Que Deus não há variação, Deus não muda, não é? Deus não se guia pelas circunstâncias, pelo sabor dos momentos, não é? Deus é aquele que sonda mente e coração. Personagens, não é? A identificação, isso aqui quem vai dizer para a gente é o reverendo Daniel Santos. A identificação da personagem não se limita a dar nomes a pessoas que aparecem ou atuam na narrativa, mas sim, veja aqui, esse grifo é meu, descobrir o nível de interferência, conclusiva ou não, que elas têm no desenrolar da história, certo? Então, o nosso objetivo ao observar as personagens do texto não está basicamente em darmos nome, né? Isso não é objetivo nem numa obra literária, não é? Nem numa análise de uma obra literária secular. O objetivo é entender a atuação, o papel que aquela personagem tem no livro, né? Então é essa também nosso foco no decorrer de nossas aulas. É importante ligar os pronomes pessoais substantivos às personagens. Isso é importante sempre. Isso é uma dica para a sua vida pessoal, né? Aprenda a dar nomes aos pronomes, né? Uma máxima ali, uma dica da língua portuguesa. O que é um pronome, né? O pronome ele pode ser um pronome substantivo, quando ele substitui palavras, ou adjetivo, quando ele acompanha uma palavra. O nosso grande problema são os pronomes substantivos, porque eles substituem palavras para evitar a repetição delas. E se nós não tivermos muita atenção, isso não só na palavra de Deus, mas em qualquer texto que a gente leia, se a gente não tiver muita atenção a entender de quem aquele pronome está falando, há um momento da narrativa que nós perdemos a nossa orientação. Nós não sabemos mais quem é aquele ele, quem é aquela ela, quem são os eles que estão naquele texto, e nós precisamos então ter muita atenção, ligar os pronomes aos seus devidos destinatários, ok? O assunto do texto, né? Qual é o assunto do livro de Jó? Né? Novamente, chama aqui o reverendo Daniel Santos, a identificação do assunto invariavelmente será relacionada a um verbo ou uma ação verbal. Alguém faz alguma coisa ou sofreu a ação de algo que foi feito, né? Ou seja, qual é a ideia do reverendo Daniel Santos? É que o assunto está ligado a uma ação praticada pelas personagens ou sofrida por elas, certo?
Dessa maneira, a presença dos verbos no imperativo implicam ordem cuja urgência será determinada pelo responsável dela. É uma dica muito interessante, especialmente quando a gente lê a palavra, é você observar os verbos no imperativo, aqueles verbos que dão ordem, né? Eles oferecem para a gente uma boa divisão do texto. Quando eu parto dos verbos, eu consigo observar uma divisão mais tranquila do texto, eu consigo observar, e algo muito importante, é quem está mandando quem está pedindo algo para quem, porque os verbos no imperativo eles não servem só para dar ordens, eles servem também para fazer pedidos, certo? Então, é muito importante ter essa noção. Isso quem dizia também, meu grande professor Vandaril, né? Ele dizia isso, olha, você tem que pegar um verbo e você tem que saber quem está praticando a ação e quem está sofrendo a ação. Isso é muito importante quando você vai ler o texto bíblico. As perguntas devem ser observadas com cuidado, pois conectam partes da narrativa. Certo? Então, o motivo, né? O porquê está acontecendo tudo isso? O porquê da história, o motivo, não é? É pensar no porquê as personagens falam ou fazem algo especificamente. Essa análise deve partir das atitudes da personagem principal. Então, quem é a personagem principal? Ou como nós chamávamos antigamente, personagem redonda, né? Aquela que está em todo o ciclo da história, que é Jó. Jó é essa personagem principal, que ela está do começo ao fim na história. Todas as atitudes dessa personagem principal vão determinar o motivo da história, né, o porquê dessa história, certo? Geralmente o motivo vem depois de uma conjunção explicativa, então um porquê, um pois, não é? O motivo apresentado em Jó 42, versículo 8, é determinante em todo o livro. Então, veja, o Daniel Santos está mostrando para a gente aqui que se você quer entender o livro de Jó, o porquê do livro de Jó, o motivo pelo qual esse livro foi escrito e também entender qual é a relação que você deve ter com esse livro, o Daniel Santos aponta aqui para a gente o versículo 42, versículo 8, que diz o seguinte, olha, eu transcrevi aqui. Tomai, pois, então aqui, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Então aqui você tem uma ação, um verbo no imperativo, né? É uma ordem de Deus, né, aos amigos de Jó, certo? Então é Deus falando aos amigos de Jó, um verbo no imperativo. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, outra vez um verbo no imperativo. Ide ao meu servo Jó. Veja, são duas ações. Tomem esses elementos, 7 carneiros, e depois se dirijam ao meu servo Jó. Terceira ação, oferecei holocaustos por vós. Então veja, são 3 ações. E você, aquilo que eu disse anteriormente, veja que você pode tomar aqui os verbos do imperativo. Tomai, ide, oferecei. Os 3 verbos estão conectados em Deus. É Ele que está dando essas 3 ordens. A quem? Aos amigos de Jó. Certo? É esse panorama que eu tenho que ter em mente. Continua o texto. Deus é o narrador aqui ainda, tá, gente? Vamos lá? O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então veja, você vê aqui 3 ações, não é? Que são impostas por Deus aos amigos de Jó, e você encontra aqui o motivo deles fazerem isso. É que o Senhor vai atender a intercessão de Jó. Meus irmãos, nós temos que entender que na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos pessoas, objetos, lugares que de alguma maneira apontam para Cristo, né? São
aquilo que nós chamamos de tipos de Cristo. Então Jó, nessa perspectiva, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Ele é a única pessoa pela qual o Senhor receberá a intercessão aos seus amigos. Então, hoje, quem exerce essa função plenamente não é Jó, obviamente. Jó é um mortal como nós, um pecador como nós, né? Mas quem é o nosso grande intercessor? Basta nós irmos ao livro de Hebreus, né? O nosso grande intercessor é Jesus Cristo. É Ele de quem o Senhor aceita a intercessão a nosso respeito. Ele é o nosso único mediador com o Senhor, né? O nosso único intercessor para com o Senhor. E isso diz lá João 14, versículo 6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma verdade basilar nas Escrituras, certo? Por isso, nós precisamos estar em Cristo, né? E se a denominação que eu estou não evidencia essa realidade, então, como nós vimos no estudo passado ali, né, o zelo da igreja, então essa não é uma igreja fiel às Escrituras, não é uma igreja que tem aquelas marcas de uma igreja fiel, né? Então aqui você encontra esse tema importantíssimo no livro de Jó. Agora vamos falar sobre o tempo, né? O tempo em Jó. Então você precisa observar aqui que a identificação do tempo nem sempre significa, estou chamando novamente o meu professor Daniel Santos nesses dois textos. A identificação do tempo nem sempre significa descobrir uma data específica de um evento, mas pode ser também um período quando aquela ação, o grupo de ações foram realizados. No caso de Jó, a identificação de tempo é um problema, né, de longa data por causa da ausência incômoda de qualquer referência a datas ou alusões a personagens e eventos bíblicos, exceto Adão. Então vamos entender o que nós estamos dizendo aqui. Então você tem aqui, de um lado, a vida do Jó, o que aconteceu na vida do Jó. Você tem um hiato, um espaço de tempo entre a vida do Jó e a escrita dessa narrativa, certo? Em outros textos bíblicos, nós conseguimos fazer essa datação, nos valendo de referências a fatos, personagens, eventos, não é? Então, a partir dessas personagens, então a pessoa citou, por exemplo, Isaías. Então eu sei que ele é posterior a Isaías. Ele citou a queda do muro de Jericó, então ele está posterior a este fato. Não é? Ele citou um evento climático, não é? Então ele está posterior a esse fato. No livro de Jó, nós não temos esse privilégio, né? Porque se você for lá, a única referência que Jó faz é ali a Adão, Jó 31, versículo 30, quando ele vai dizer: mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte. Né? Então, Jó não faz ali referência a outra pessoa. Né? Então, aí nós temos um problema sério na datação do livro de Jó. Mas nós podemos partir do pressuposto de que ele é o livro mais antigo da Bíblia. Então, essa ausência de pessoas citando Jó, essa ausência de Jó citando outras personagens bíblicas, outros eventos bíblicos, nos dá a perspectiva de que este é o livro mais antigo da Bíblia. Então vamos lá, citando aqui o Jackson, né, o Clamor por Justiça. É possível que esse tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Não há dúvida de que os acontecimentos descritos nele tiveram lugar antes de qualquer livro da Bíblia ter sido escrito. Você vê aqui outro texto. Jó não cita nenhum texto bíblico, né?
Então você vai lá, por exemplo, para Jó 42, e você verá ali Jó 42, 7, 8, dizendo, ele não vai citar outros textos. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto como meu servo Jó. Né? E aí você vê aquele texto que nós já lemos, 42:8, as três ordens, né? Tomai, ide, oferecei, mostrando que o Senhor só vai receber a intercessão de Jó. Se você for mais adiante, você vai ver Jó dizendo: antes eu te ouvia de ouvir falar. Né? Então você não vê Jó citando personagens bíblicas, nem mesmo textos bíblicos em Jó 42. Mas ao passo que você vê Ezequiel, por exemplo, citando Jó. Ezequiel 14, versículo 14 diz: ainda que tivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Novamente, versículo 20: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então você vê aqui Ezequiel citando Jó. Então você vê Jó sendo citado por outros textos da Bíblia, mas ele mesmo não cita ninguém. Não havia templo e Jó era quem sacrificava. Então Jó é anterior ao templo, né, à instituição dos levitas para oficiar o culto. Então Jó está naquele momento em que o chefe da família ele fazia às vezes do próprio sacerdote, era ele que sacrificava. Você vê essa realidade, por exemplo, em Abraão. Abraão foi designado a subir o Moriá, levando os elementos do sacrifício para sacrificar o próprio filho. Quando o Senhor poupou a vida de Isaac, que é um outro tipo que aponta para Cristo, Abraão vai pegar ali o cordeiro que o Senhor havia preparado para eles, para oferecer o sacrifício. Então Jó está no mesmo período em que o patriarca da família é quem oferecia o sacrifício ao Senhor. Então Jó viveu entre Abraão e Moisés. Entre Abraão, que praticava o sacrifício, e Moisés, que vai agora determinar que isso vai ser feito pela tribo de Levi. Ok? Onde essa história se passa? Isso é um outro detalhe importante para a gente. É o espaço da história, certo? Quando você vai lá para o capítulo 1 de Jó, você observa ali, né, o livro é muito abrangente, né, e o versículo 1 vai dizer que Jó viveu na terra de Uz. Olha, havia um homem na terra de Uz. E esse lugar é descrito como Oriente no versículo 3. Veja, possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e aí no final do versículo vai dizer: de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Se você pega essa expressão em outros textos do Pentateuco, você vai encontrar, por exemplo, lá em Juízes, que esse Oriente era o leste do Jordão. Né? Então, você encontra ali cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então você vê ali, né, o leste do Jordão. Se você pega Gênesis 29, versículo 1, você vê lá o norte da Síria. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Você se lembra que Jacó foi ali para a terra de seu tio, Labão, não é? Então, Jó provavelmente viveu nessa região aqui, né, ao sul da Babilônia, né, da Mesopotâmia. Essa era uma região muito populosa ali, não é, no início da antiguidade, não é?
ali você tem esses dois lugares aqui muito importantes na história, não é? O crescente, o delta do Nilo, né? Esse triângulo aqui no início, né? O delta do Nilo, são regiões férteis, e você tem outra região muito fértil e muito populosa, que é a própria Mesopotâmia, né? Meso, porque meio, né? Potamos, rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, né? Essa é uma região muito importante na antiguidade. E nós partimos do pressuposto que Jó ele viveu aqui na terra de Ur, né? Aqui, desculpe, que Jó ele viveu aqui na terra de Edom. Me desculpe, irmãos. Dois locais aparecem na história, né? Uz era filho de Arã, os irmãos se lembram ali de Gênesis. Buz, sobrinho de Abraão. Jeremias 25, 20 relata a respeito do povo de Uz, né? Não Ur, desculpe, mas Uz, certo? Você vai lá para Lamentações 4, versículo 21, você ouve Jeremias dizendo o seguinte, olha só, regozijai-vos e alegrai-te, regozijai-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice te passará a ti também, embebedar-te-ás e te descobrirás. Né? Então, Uz e Edom são a mesma região aqui para Jeremias. Jó e seus filhos não eram nômades, eles não estavam andando de um lugar para o outro, eles viviam em casa. Tanto é que você verá que um vento, né, arrancou os pilares da casa, não é? E fez com que ela virasse uma ruína sobre os filhos de Jó. Jó se dedicava à criação de animais. Você vê lá que Jó tinha camelos, ovelhas, né? Jó ele era um grande pecuarista, né? Jó não está na linha vermelha. Né? Essa é uma expressão do Jackson, né? Ele não faz parte de ninguém, da família de ninguém que vai chegar a Jesus. Ele não faz parte da linhagem de Jesus, né? Isso que o Jackson quer dizer como linha vermelha, né? Então Jó não está na linha vermelha, que vai de Gênesis 3,15. Os irmãos se lembram de Gênesis 3,15, né? O que nós chamamos de proto-evangelho. Né? O que é o proto-evangelho? O proto-evangelho é aquele texto, né? Aquele versículo que o Senhor diz à serpente, que o descendente da mulher, a semente da mulher, haveria de pisar a cabeça da serpente, mesmo que ela lhe ferisse o calcanhar, certo? Então, essa linha vermelha vai da promessa de Deus em Gênesis 3,15 até o próprio Jesus Cristo, que é o cumprimento dessa promessa. Então nós temos uma linha ali, não é? Que se aproxima dessa linha vermelha, que o Jackson ele faz uma metáfora de uma linha rosa, né? Um vermelho mais diluído, não é? Onde estão Labão, Betuel e Ló. O próprio Ló está nessa linha. São pessoas que não fazem parte da linhagem de Jesus, né? Mas viveram de acordo com o reino de Deus, certo? Quais são os conceitos básicos em Jó? Vamos lá? Primeiro, não é verdade que apenas os ímpios sofrem. Isso é um problema, não é? Se você está sofrendo, se você está doente, é porque você não tem fé. Não, não é isso. Não é? Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Não é? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz o maligno. Então não é só os ímpios que sofrem, os crentes, os cristãos, aqueles que temem o Senhor, também sofrerão, certo? A sabedoria infinita de Deus é a chave para reconhecer sua justiça. Então Deus exerce sua justiça. Eu gosto de tomar aquele texto do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dizer o seguinte, que o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, cair a chuva sobre
maus e bons, né? Esse texto ele mostra para a gente a realidade da graça comum. Então nós temos a graça específica, né? A graça salvadora. Essa foi dada aos cristãos crentes de todas as épocas, desde o Antigo Testamento até o fim dos tempos, aqueles que o Senhor predestinou antes da fundação do mundo. Então, esses foram salvos, essa é uma graça salvadora. Só que todos os seres humanos, não só os crentes, não só aqueles que temem o Senhor, vivenciam a graça comum, não é? Então, o aparecimento de um medicamento, de um tratamento médico, o próprio sol, a própria chuva que fecundam a terra, não é? Isso é graça comum, é a providência de Deus recriando e dando manutenção a tudo aquilo que foi criado por ele. Assim como você tem a graça comum que atinge tanto o justo como o injusto, tanto o mal quanto o bom, você também tem a justiça de Deus, né? A justiça de Deus atinge ambos, tanto o justo como o injusto, tanto o piedoso quanto o ímpio, tanto o bom quanto o mal. Então há uma tragédia aérea, um avião cai. Não vão morrer só aqueles que não professam o Senhor. Nós estamos numa pandemia. Não vai ter problema com a doença só quem não teme o Senhor, como alguns pastores têm pregado, né? Olha, se você teme o Senhor, você não vai ser atingido. Meus irmãos, a Bíblia não fala isso pra gente, não, né? Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que assim como Deus atinge com a sua graça bons e maus, o Senhor também vai dar mostras de sua justiça a bons e maus. E assim como essa graça de Deus se tornará plena no dia do juízo, no dia do Senhor, e nós usufruiremos da presença de Deus plenamente na glória, essa justiça também se tornará plena no dia do juízo. E assim como a graça, as bênçãos do Senhor serão plenas apenas aos crentes, apenas aqueles que temeram a Deus, a justiça ela se tornará plena apenas aqueles que não temeram a Deus. De tal maneira que ninguém será salvo pelos seus méritos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, né? Então, diante de um problema como esse, nós somos tentados a achar o seguinte: então Deus nos abandonou, Deus não gosta da gente. Não é isso, não é por aí que você deve andar. Nós temos que entender o seguinte: a providência de Deus, ela manifesta a sua sabedoria, a sua infinita sabedoria, graça e misericórdia. Certo, irmãos? Luiz Berkoff diz o seguinte: se nós ponderássemos sobre nossa injustiça, de como nós, com nossas ações, mesmo as menores, nós aviltamos o Senhor, nós devíamos pensar assim: por que o Senhor não nos pune constantemente? Né? Porque o Senhor é misericordioso, certo? A justiça de Deus não pode ser reduzida a uma simples fórmula, como a do princípio de retribuição. Ou seja, aqui eu estou citando um livro muito interessante, Panorama do Antigo Testamento do Rio. Ou seja, algumas igrejas vão partir do princípio da retribuição. Ou seja, se você fez algo de errado, Deus vai lhe punir. Se você fez algo de bom, Deus vai lhe abençoar. Então, eu sou abençoado na proporção de que eu faço coisas boas e eu sou punido na proporção de que eu faço coisas ruins. O problema dessa lógica é que, quando nós vamos para Isaías 64:6, o profeta diz para a gente ali, inspirado pelo Espírito Santo, que nossos melhores atos de justiça são trapos de imundície para Deus, certo?
Então não há nada que eu faça que mereça retribuição de Deus. Eu dou sempre esse exemplo na igreja, né? E eu vou dar esse exemplo aqui. Você vai visitar um amigo, né? Ele lhe chamou ali para comer na casa dele. E você está com fome, obviamente, né? Você não almoçou. E você vai tomar um lanche na casa do seu amigo. E quando você chega, esse amigo está mexendo no jardim. E ele está lá mexendo com esterco, né? Mexendo ali no jardim, plantas. Ou pior, imagina que o seu amigo está lá mexendo, desentupindo uma privada, por exemplo, né? E ele chega para você e fala: ô rapaz, você tá com fome, vamos aqui, ó, senta aqui. Ele pega com aquela mão suja da privada ou do esterco do jardim, ele abre o saco de pão, pega o pão, coloca os frios, coloca tudo certinho e dá para você comer. Você comeria? Então, né? Mas o pão tá puro, o pão tá quentinho, foi comprado agora há pouco, os frios também estão bons. Por que você não vai comer? Porque aquele lanche tá sujo por causa do seu amigo. Então as boas obras, elas foram preparadas por Deus de antemão para que nós andássemos nelas. As boas obras procedem de Deus, Efésios 2:10. O problema é que nós praticamos as boas obras e nós estamos manchados pelo pecado. Então, as nossas melhores obras de justiça vão estar manchadas pelo nosso pecado, pela nossa vida, pelas nossas corrupções. Então, essa fórmula da retribuição, ela é muito precária para nós entendermos o agir de Deus, né? Porque ninguém mereceria nada do Senhor. Então, abra rapidamente a sua Bíblia aí em João 9, de 1 a 7. João 9, de 1 a 7, nós vemos o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quer dizer mestre, quem pecou? Este, o cego de nascença, ou seus pais, para que nascesse cego? É aquele princípio judaico, não é? Que os amigos de Jó têm na cabeça, que os galileus que foram a Jesus lá em Mateus 9 tinham na cabeça. Os problemas da vida são consequência de um mal que eu fiz. Então, é isso que os discípulos de Jesus têm em mente. Essa é a teologia que eles têm em mente. Os problemas são consequência dos males que nós fazemos. Não é? Então, por exemplo, as pessoas têm um sério problema de querer tirar a soberania de Deus, especialmente em momentos como esse. A pandemia, não, ela não veio de Deus. Isso é o homem que criou esse vírus, né, ou coisa parecida. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o homem não cria nada. O homem não cria nada. Só Deus cria do nada. Só Deus pode criar verdadeiramente. O homem transforma a natureza, né? Citando ali o pai da química, né, Lavoisier, né, nada se cria, tudo se transforma, né, nada se perde, tudo se transforma, né? Então o homem só pode transformar o que já existe. O homem não pode criar. Então, irmãos, nós temos que entender que esses momentos de epidemia, de tragédia, de cataclismas, eles são pequenas doses que Deus nos dá para mostrar o dia do juízo, mostrar que um dia ele virá com força total, né? Com força total. E aí você continua o texto, versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus não está dizendo que aquele rapaz não era pecador, nem que os pais dele não eram pecadores. Porque a própria Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que Jesus está dizendo é que os pecados daquele rapaz não promoveram a sua cegueira. Nem os pecados dos pais daquele jovem promoveram a sua cegueira. E aí Jesus vai falar por quê, né? Mas foi para que nele se manifestasse a obra de Deus.
Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a cegueira desse jovem, ela existe para manifestar a glória de Deus. Não é? Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este mesmo o que estava a mendigar? Uns diziam, é ele, outros, não, não é, mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se lhe abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e estou vendo, e fiquei vendo. Né? Então veja, em última instância, tanto os eventos que nos parecem bons, quanto os eventos que nos parecem maus, eles servem em última instância para a glória de Deus. Certo? Vamos lá agora para Lucas. Lucas 13, versículo de 1 a 5. Veja, Lucas 13, versículo de 1 a 5. Irmãos, nós vamos continuar vendo essa mesma realidade, certo? Ora, naquele tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara aos sacrifícios deles. Então veja, algumas pessoas vieram a Jesus, né, com um plantão de notícia, dizendo que Pilatos misturara ao seu sacrifício o sangue dos galileus. Respondeu-lhe Jesus, né? Eles querem saber o porquê disso. É uma situação que desafia a compreensão deles. Assim como essa situação dessa pandemia, ou como tragédias, desafiam a nossa capacidade de compreensão, certo? E Jesus vai dizer o quê? Pensais vós que estes foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que os 18... Aí Jesus dá um outro evento. Eles estavam assustados com os galileus que tiveram sangue misturado ao sacrifício de Pilatos. Jesus agora dá um outro evento, um acidente de trabalho. 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. Né? Então aqui, ó. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o que Jesus está mostrando para nós? Que tanto este evento de Pilatos misturar o seu sacrifício, o sangue dos galileus, quanto a queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas, esses eventos não mostram que eles não aconteceram porque aquelas pessoas eram culpadas. Então aqueles galileus não eram mais pecadores do que os outros, nem esses acidentados eram mais pecadores do que os outros. O que está acontecendo é o seguinte, é que esses eventos, eles nos mostram a justiça de Deus, e eles devem nos levar ao arrependimento. Né? Então, meus irmãos, eu queria dar um exemplo aqui, esse exemplo não é meu, do Rubem Alves. Você pega uma panela de água fervendo, certo? A água está fervendo. E você coloca nessa panela uma cenoura e um ovo. A mesma água vai endurecer o ovo e vai amolecer a cenoura. Então imagine que esses eventos que desafiam a nossa compreensão, que desafiam a nossa capacidade de entender a vida, eles são essa água fervendo, esse mundo em ebulição que nós estamos vivendo. Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, eles vão se endurecer. Porque, meus irmãos, a realidade é essa. Nos últimos meses, o nosso país tripudiou de Jesus. Nos últimos meses nós vimos produções cinematográficas
que ironizavam Jesus, não uma só, mas duas. Nós vimos Jesus como tendo a sua moral, uma moral duvidosa, sendo apresentado das maneiras mais patafúrdias, nos lugares mais impróprios. Então as pessoas fizeram isso, né? Por quê? Porque depositavam a sua confiança na ciência. Aquela máxima de Nietzsche, lá na Gaia da Ciência, né? Deus morreu, nós o matamos. O que Nietzsche queria dizer com aquela frase? Nós não precisamos mais de Deus, porque a ciência, ela tomou o lugar de Deus. Então agora eu não preciso mais pedir para Deus curar minha dor de cabeça. Eu vou lá, tomo um dipirona, tá tudo certo. O problema é que há momentos da vida, como esse que nós estamos vivendo agora, em 2020, dessa pandemia do coronavírus, em que a ciência está inerte. O único conselho que a ciência pode dar a você é lave a mão. Use álcool em gel. Certo? A ciência não conseguiu produzir ainda um tratamento eficaz, ela nem sequer consegue, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, dizer pra gente se é possível pegar 2 vezes a doença, ter uma exatidão de quem está na zona de risco ou não, ela não tem uma vacina, ela está tateando no escuro. Por quê? Porque é uma ciência humana. E tudo que vem do homem está sujeito ao fracasso, está sujeito às suas limitações. Só Deus é ilimitado. Então, aqueles que confiam na ciência, aqueles que confiam nas coisas do mundo, eles vão se endurecer. Eles vão se deprimir neste momento, porque não, nada tem sentido. Todas as minhas esperanças foram frustradas. Mas aquele que crê no Senhor Jesus e sabe que eu não estou dizendo que nós não devemos endossar a ciência, muito pelo contrário. Todo conhecimento vem de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Se o cientista chega a uma resposta satisfatória, se o cientista cria uma vacina satisfatória, ele fez isso não sem a sabedoria que o Senhor lhe proporcionou. Porque a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de chegar a respostas, de inventar meios, medicamentos, tudo isso, irmãos, são atributos que o Senhor nos comunicou quando nos fez a imagem e semelhança dele. E isso tem que ficar muito claro para nós. Então nós, dentro dessa perspectiva, nós vamos nos amolecer, nós vamos nos quebrantar. Então o ímpio, tal como o ovo na água quente, ele vai se endurecer. O crente, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai amolecer, ele vai se quebrantar aos desígnios de Deus, certo? Então, citando aqui o Jackson, né, o livro de Jó não é um mito antigo ou uma história atemporal definida na terra do nunca, né, como querem os liberais. Porque o liberalismo, que começa ali com Schleiermacher no século XIX, o liberalismo que quer colocar parâmetros científicos, racionais na palavra de Deus, o liberalismo vai falar assim, Jó nunca existiu, Jó é uma invenção, Jó é uma história, é um mito, né, atemporal, para falar sobre integridade, né. Os mitos são sobre pessoas ou criaturas que não são encontradas em qualquer lugar ou época identificada e em histórias que nunca podem ser confirmadas. Como nós vimos lá atrás, em Ezequiel 14, tanto no versículo 14 como no versículo 20, nós vemos Ezequiel colocando Jó no mesmo patamar de pessoas que existiram, né? Como Noé, como Daniel, pessoas que existiram, né? Ele coloca Jó no mesmo patamar de pessoas reais, pessoas históricas, certo? Então Jó não é um mito. Jó é uma personagem histórica, que nasceu num momento histórico, que padeceu essas adversidades, e mesmo assim, pela graça de Deus, pela perseverança dos santos, né, ele manteve-se íntegro. Né? Jó pode dizer como Paulo, né, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Né? Jó pode dizer a mesma mensagem de Paulo. Propósito da mensagem. O propósito
justiça do livro de Jó é explorar a justiça do tratamento que Deus dá aos justos. Então, como Deus age com o justo, com aquele que o teme, né? E nós vamos ver ali Deus provando Jó. Mas provando Jó para qual finalidade? Primeiro, para mostrar para Satanás que as pessoas não são fiéis a ele por aquilo que ele pode dar. Né? E nós vamos ver nas próximas aulas quão diabólica é a teologia da prosperidade. Né? Porque quem é o primeiro grande adepto da teologia da prosperidade, ou seja, aquele que crê que as pessoas são fiéis a Deus por aquilo que elas recebem dele, é Satanás. E para mostrar para Jó a dimensão da sua fé. É como Abraão. Abraão foi provado no Moriá. Para quê? Para entender lá no Moriá que mais importante não era a bênção Isaac, mas era o Senhor da bênção Deus. Certo? Duas direções que nós podemos tomar aqui. Satanás sugere que a política de concessão de bênçãos aos íntegros é contraproducente, ou seja, o Senhor está dando bênção para quem não é capaz, né, de adorá-lo, de buscá-lo. Veja lá, né? Se no futuro der fruto, vai lá para Jó novamente, não é? Jó, capítulo 1, versículo 9. Olha só. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará a ti na tua face. Então, Satanás está mostrando isso para Deus. Olha, Senhor, o Senhor sabe o seguinte, o Senhor está achando que esse rapaz, esse Jó, é um homem íntegro, reto, que o teme, que se desvia do mal? Ele está fazendo isso porque o Senhor está abençoando. O dia que o Senhor parar de abençoar, ele vai começar a deixar a integridade, a não andar de forma reta, a não temê-lo mais e até buscar o mal. Essa é a teologia de Satanás. Jó questiona como é possível que o justo sofra. Então você vê essas duas realidades no livro de Jó. Respostas de Deus aos julgamentos propostos. Deus mostra a Satã que as bênçãos, desculpe o erro de português, não interferem no progresso da integridade. Ou seja, mesmo quando Jó passou a ser provado duramente, com a perda dos bens, dos filhos, com a perda da saúde, com a perda da própria dignidade diante da esposa, dos amigos, da sociedade, mesmo assim Jó não blasfemou o Senhor. Jó não deixou a sua integridade. Não porque Jó fosse excepcional, é porque o Senhor é quem conservou Jó dessa maneira. Nós não nos desviamos não por causa dos nossos méritos, mas por causa da graça de Deus que nos faz perseverar até o final. Certo? Deus mostra a Jó e a nós que ele não é obrigado a garantir que o íntegro receba somente bênção. Então Deus não é obrigado a só nos dar coisas que nós gostamos. Assim como você, pai e mãe, você não é obrigado a dar só o que seu filho pede. Muitas vezes você tem que dar um remédio amargo, você tem que discipliná-lo de alguma maneira, né? Para que ele aprenda, para que ele cresça de uma maneira sadia, até uma maneira melhor. Né? Quem é Jó? Né? Novamente buscando ali referência no livro do reverendo Daniel Santos. A identificação de Jó é feita, primeiro, geograficamente, da terra de Uz, que nós vimos que é a região de Edom. Moralmente, ele é um homem reto e íntegro. E espiritualmente, ele é temente a Deus. Certo? É considerado o maior de todos os do Oriente. Quando nós observamos aí todos esses predicativos de Jó, nós vemos um que está faltando, que é santidade, irmãos. Então a aprovação do Senhor, ela vai proporcionar a Jó santidade. Tiago vai nos dizer ali na sua carta, né, meus irmãos, tende por motivo, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Né?
sabendo que a aprovação da vossa fé, da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, do 2º ao 4º versículo. Ok? Então veja, Jó está sendo provado. E no meio dessa provação, Deus tem feito Jó perseverante. E essa perseverança tem feito Jó crescer em santidade. Crescer em comunhão com Deus. Ele próprio vai dizer isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? Veja, às vezes nós olhamos essa declaração aqui, né, que ele era o maior de todos os do Oriente, e nós, às vezes, partimos apenas da perspectiva econômica, né? Porque no versículo 3, lá em Jó capítulo 1, versículo 3, possui a ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Às vezes nós fazemos a relação dessa maioridade, né, dessa característica, né, de maior do Oriente, nós relacionamos aos bens que Jó tinha. Então, tomando aqui uma reflexão do reverendo Daniel Santos, nós já vimos aqui os bens que Jó possui, vamos ver outras pessoas ricas na Bíblia. Nabal, 1 Samuel 25:2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha aqui 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, né? 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, né? Você pode falar assim, mas o Jó tinha 7.000 ovelhas, né? Você pega, por exemplo, Salomão, ofereceu Salomão um sacrifício pacífico e apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Então por que Nabal não é apresentado como um grande homem? Tá bom, ele não tinha tantas ovelhas quanto Jó, mas ele tinha um patrimônio considerável. Salomão está oferecendo aqui 22.000, né, bois e 120.000 ovelhas, né? Lá em 1 Reis 8:63. Rúben, levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Olha, por que Rúben não é apresentado como um maior do Oriente? Porque, irmãos, e aqui eu pego essa reflexão do governo Daniel Santos, porque Jó tem uma reputação internacional. Ele é visto por outras pessoas de outros lugares, né? Ele é um homem maior do que os seus bens. A integridade de Jó, a maneira como Jó lidava com os seus bens, a piedade de Jó era vista. Ele não era maior pelos bens que tinha, porque na Bíblia você tem pessoas mais ricas, ou tão ricas como Jó. Mas o grande patrimônio de Jó era o patrimônio moral. O grande patrimônio de Jó não eram os seus bens, era o patrimônio moral. Por isso que quando você vai fazer a pública profissão de fé, você promete sustentar, isso lá na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, na CIPB, capítulo 14, você vê lá as obrigações dos crentes ao professarem a sua fé. E você ouve ali que o crente ele sustenta a igreja com duas reservas. Uma é a reserva financeira, que são seus dízimos e ofertas. Isso nós conhecemos.